Olá, bem-vindos à live sobre inteligência emocional e o dinheiro, né? O tema continua sendo assim, o que o emocional amarra, prende a forma como eu uso o dinheiro, a forma como eu ganho dinheiro, a forma como eu penso sobre o dinheiro e o que isso tem a ver com a gente, né? Essa é a live de hoje, né? A continuação, a segunda parte. Oi, Rê, boa noite. Então, as pessoas entrarem e falar um pouco sobre emoções pontuais, né? E sobre alguns pontos interessantes que que eu vou abordar aqui até o final. Até o final eu vou abordar algumas coisinhas aqui para fazer pensar. Você estava na última live, Renata? Então vou. Olá, boa noite. Eu vou fazer um resumo da última live. Quem está no grupo do WhatsApp ou no Telegram tem o replay dessa aula, que foi na quarta-feira. Era sobre também inteligência emocional e depois eu vou mandar o link, tá no meu perfil, manda um direct para mim que eu mando o link dos grupos. Continua sendo inteligência emocional e dinheiro, só que da outra vez, na outra live, eu falei muito mais sobre inteligência emocional, que é como nós gestamos a nossa emoção com relação ao outro, como lidamos com ela, como nos reconhecemos. E aí eu pedi para fazer um exercício para reconhecer a sua emoção durante o teu movimento, né? As tuas compras. E o exercício era assim, era uma brincadeira. De você, por exemplo, preciso comprar um copo. E olha lá o copo que eu tô. Preciso comprar um copo. Se não existisse dinheiro, como eu conseguiria consumir esse copo? Eu ia trocar por alguma coisa, algum serviço meu? Como é que eu sinto isso na troca de serviço por algo que eu faço? E aí ver quais são as emoções que estão por trás, porque hoje o dinheiro ele tem tanta energia de tanta gente que usa ele, independente do papel moeda que seja, mas a gente usa esse arquétipo para troca, que é muito pesado só falar direto dele quando a gente vai falar de emoção. Então, primeiro é olhar para si. Como eu vejo a minha emoção quando eu preciso consumir alguma coisa? Porque no fundo, ele é só um meio de troca e que nós demos esse poder a ele. Então, como é que eu resgato esse poder? Primeiro, entendendo qual é a emoção que eu sinto ao utilizá-lo, ao fazer o que eu faria sem ele. E aí, hoje, né, dando continuidade a isso, falar um pouco sobre isso, mas antes eu vou falar sobre fases que a gente pensa nesse consumir, que no fundo, é o consumir. Como eu consumo as coisas? Tudo que eu consumo eu preciso de dinheiro? Não necessariamente. Eu vou a uma praia, vamos supor, se eu não precisar pegar um transporte, eu vou a essa praia, eu posso ir a pé. No meu caso, eu posso ir a pé. Eu posso ir a pé e eu consumo aquela vista sem necessariamente um dinheiro de troca. Então, quando é que a emoção interfere nisso? Quando é que a emoção interfere? Quando eu tenho que fazer uma troca, eu tenho que doar algo. Nesse caso, eu estou doando o meu tempo, eu estou doando os meus olhos, eu estou apreciando. A troca é pela minha apreciação, que está lá. E quando é algo que outra pessoa faz? Como é esse negócio? Então, as emoções que pode ter: frustração, incômodo, raiva em alguns momentos, desapontamento consigo.
principalmente nesse exercício, é observar algum desapontamento, porque ao perceber que eu não tenho nada, ou não conseguir visualizar em mim algo que seja digno de troca, sente uma frustração. E essa frustração a gente não percebe, mas a gente joga tudo na forma como a gente ganha o dinheiro, como a gente gasta o dinheiro. E como a gente lida com o nosso emocional. O dinheiro aqui é só um estopim, né? Porque eu tenho esse mesmo treinamento com a ansiedade, né? Inteligência emocional e ansiedade, inteligência emocional e criatividade. E aqui é a nossa forma como lidamos, também é um relacionamento, só que aqui tem um intermediário. E esse intermediário é esse monstrinho que a gente usa para tudo como arquétipo, e na verdade ele é apenas um meio. A gente dá mais autoridade a ele do que necessariamente ele tem. Quem tem essa autoridade são outras pessoas que começam a controlar, entender como é que funciona esse jogo. Então, se entender qual é o fluxo emocional ao entrar nesta relação onde a ponte é o dinheiro, é um passo para você entender a si. Como eu me entendo? Eu me sinto preocupado que vai faltar, preocupado que eu estou pagando demais, preocupado de alguma forma com aquilo. Como há essa preocupação? Também tem, né, não só sentimentos com baixa frequência, mas também tem sentimentos com alta frequência. Eu me sinto otimista, porque quando eu sei que um trabalho meu, nossa, gerou a troca por esse livro, gerou a troca por esse celular, gerou a troca por um curso, um orgulho, uma inspiração, uma alegria, um alívio, né? Também, quando a gente tira esse intermediário, a gente olha, eu dou valor ao serviço que eu presto, eu dou valor às minhas habilidades, eu dou valor ao que eu contribuo para o mundo. E o que isso é importante? Isso é importante quando eu falo de inteligência emocional, quando eu falo de eu entender quem eu sou nesse mundo e qual é o meu papel. E aí a gente fala de, tudo bem, olha, o que eu faço deveria ter um valor de X, mas o valor percebido dele é X menos 1. Tá bom, entendi que o valor percebido dele é X menos 1, mas será que eu encontro outro lugar que percebe o mesmo valor que eu? Talvez não. Então, será que não é hora de eu encontrar uma outra habilidade minha, onde eu também sinta essa confiança, sinta esse conforto de mostrar esta habilidade? Onde eu estou trocando isso. Quando eu tiro esta ponte, faço esse exercício de tirar essa ponte mental, que é o dinheiro, como eu me sinto se eu fosse trocar isso. Eu até brinquei que se alguém da live anterior fizesse esse exercício mental, em vez de fazer exercício mental, realmente propôs ao dono da padaria uma troca. Olha, troca uma coisa por isso. Me contasse como é que foi depois, mas ninguém fez. Então, a gente tem alguns sentimentos associados, tanto positivos quanto negativos nisso. E isso foi mais ou menos o que a gente falou na live passada. E hoje, quero pegar como nós lidávamos com isso, com o que consumíamos, com o que vinha pra gente na nossa infância. Na sua infância, a roupa que você tinha podia não ser a roupa que você queria, mas você tinha uma roupa para consumir. Um pouco antes, né, de você entender qual é o valor do dinheiro, dependendo de como você era, você passou a entender muito rápido ou só mais velho, né, mais pré-adolescente. Mas como é que vinha para você? Você tinha comida? Você tinha uma casa? O que você tinha que fazer em troca disso? E como é que era a sua emoção com relação a isso? Por que eu estou trazendo essa história da infância? Porque ali não existia essa ponte do dinheiro. Quem trazia o dinheiro eram os pais. E como eu já escutei de algumas crianças, né?
Ah, não tem dinheiro, passa no cartão, né? Criança, quando vê a gente trabalhando, usando cartão de crédito, isso aqui, aí você fala assim, não tem dinheiro. Ele fala, passa no cartão. Antes de eu entrar nas crenças que nós criamos quando criança, primeiro eu quero trazer a sensação de que eu tinha minhas necessidades básicas supridas. E quando eu tenho a minha necessidade básica suprida, eu estou mais livre no mundo. E como é que era isso? Você tinha que prestar alguma coisa? Eu volto a essas perguntas. Teus pais pediam algo? Ah, você tem que estudar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como era isso? E a sensação que, enquanto eu estou falando, veio uma sensação mais pesada, veio uma sensação mais ou de alegria. Não, naquela época eu não me preocupava. Naquela época eu não me preocupava se eu ia ter ou não, me preocupava se ia ter o que eu queria, mas não que eu não ia ter. Algumas pessoas não, algumas pessoas podem chegar assim, não, me preocupava sim se eu ia ter ou não. Tudo isso a gente carrega até a fase adulta e a gente repete os padrões dos nossos pais, repete o padrão da nossa infância. E também tem aquela parte onde às vezes você fala assim, preferia quando era criança que lá eu não tinha problema. Lá eu não precisava lidar com isso, lá eu não precisava me preocupar se ia ter comida ou não. Tô falando para a maioria dos casos. Tem casos que não é bem assim, é diferente, mas de alguma forma teve. Sempre lembro da minha mãe falando, né, que nem sempre ela tinha. Mas nem sempre ela tinha, ou porque tinha uma seca, ou porque o meu avô tinha vendido tudo, tinha mudado. Ela tinha essa certa instabilidade financeira. E ela replicou isso pra mim, a história, assim. Então, como se vivesse assim, sempre já foi. Então, não, peraí, um dia vai faltar, um dia vai faltar, um dia vai faltar. Só que essa era da vida dela, que ela replicou. Eu não vivi essa falta. Ela viveu. E aí eu tinha um outro exemplo. Por exemplo, meu pai também tinha essa parte da seca, mas ele não viveu uma falta, né? Teve, mas em alguns momentos pouco menos, mas teve. Então ele balanceava a história. Não, não é bem assim. As coisas chegam, as coisas acontecem. É sempre assim. Eu aprendi com um que sempre vai faltar, eu aprendi com o outro que as coisas chegam. Isso cria na nossa mente, quando a gente traz histórias que a gente repete. Então, qual é a ideia aqui de trazer essas emoções? Quero novamente que volte à infância, que nesse momento respire fundo, solte o ar pela boca. Deixe o corpo relaxar, enquanto vai respirando, enquanto vai soltando o ar. E nessa respiração, nessa volta às lembranças da infância, quero que preste atenção na emoção. É uma emoção boa? É uma emoção ruim? Você se sente bem ou você se sente agoniado quando você pensa? Você tem as suas coisas ou não? Então, sinta, perceba. Perceba que o que você tinha, o que você mais gostava, do que você tinha. E conforme você vai percebendo o que você mais gostava, do que você tinha,
você vai relaxando, você vai soltando e vai entendendo que tá tudo bem. Que as coisas que você precisa, de alguma forma, chegarão até você. Desde que você entre num fluxo com você, desde que você entenda seu fluxo emocional. Pense, imagine, volte. Volte às lembranças mais agradáveis, mais expansiva que você tiver da sua infância. E deixe que elas se acheguem, se acomodem em você. Respire fundo. Solte. Solte essa sensação, solte essa emoção. E o soltar é um deixar ir. É um deixar ir, porque vai sempre voltar, vai sempre acontecer de novo essa sensação boa, essa sensação de que você é suprido, de que você sabe o que precisa fazer e quando você não souber, você vai aprender. Respire fundo. Deixe que a lembrança feliz da infância se amplie, aumente. E deixe ela ir novamente. Deixa ela sair, deixa ela ir embora. E se vier alguma sensação ruim, é a mesma coisa. Você vai respirar fundo e deixar que saia. Normalize a sua respiração. Vai voltando para o teu presente, teu momento agora. E falar de algumas necessidades básicas, algumas crenças que a gente, falando de infância, que nós escutamos sobre dinheiro. Provavelmente você já pode ter ouvido isso em algum lugar. Dentro dessa visualização que a gente fez para a gente liberar, foi justamente para a gente chegar nesse momento de falar dessas crenças, não ressoar nada. Não fazer com que as coisas venham se embaralhar agora contigo, mas a ideia é que a gente trabalhe isso, né? Eu falei que na infância a gente escuta coisas, a gente vive coisas referente a dinheiro e sem estar diretamente ligado a dinheiro. É um momento onde, por mais que, se você for uma criança que entendesse disso, você estava ali sendo nutrido de alguma forma. É essa sensação de saciedade das coisas básicas que a gente precisa continuar carregando para que a gente entre nesse fluxo. E aqui que eu estou fazendo é limpar essa emoção que está atrapalhando esse fluxo.
Então, falar algumas coisas, algumas crenças, né, que viram crenças, vamos dizer assim, algumas certezas que a gente escuta. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo. Quem nasce pobre, não, se não casa com rico, morre pobre. Isso eu escutar. Só tem dinheiro quem trabalha muito duro, quem se mata de trabalhar. Ou só tem dinheiro quem rouba, ou se conseguiu dinheiro, alguma coisa errada fez. Ou então, como eu vou conseguir isso se eu não sou o padrão de inteligência que falaram que tinha que ter? Tem tantas coisas, tantos absurdos que a gente escuta quando é criança e que a gente continua escutando quando é adulto, que vira algumas crenças. Qual a diferença? Quando somos criança, a autoridade dos pais, a autoridade do adulto faz com que isso grave mais rápido. Aí é emoção junto, né? Quando nós somos até os 7 anos, a gente é pura emoção. E a gente não entende. Não entendemos isso. E os nossos pais também não entendiam isso. Então, tudo ali que é marcado cria essas crenças. Dani, eu não vou parar de falar com os meus filhos algumas coisas porque eles vão ficar traumatizados? Não necessariamente. É como, não é o que você falou, mas como registrou. Como a criança entendeu. Se você conversa com a sua criança, diz assim: o que você entendeu do que eu falei? E aí você vai ajustando, já você já acertou ali na raiz. Mas nós crescemos, não tivemos esse acerto. E assim, dinheiro. Aí é um ditado, mas que também funciona, né? Que dia de muito, véspera de pouco. Isso é uma crença assim para escassez. Dia de muito, véspera de pouco. Que não é uma realidade, mas nós falamos tanto, repetimos tanto esses ditados que eles ficam marcando. Então é uma profecia autorrealizável. É uma auto-hipnose que a gente faz. Nós fazemos várias vezes ao dia a auto-hipnose. Nós repetimos coisas pra gente que mantém a gente no mesmo padrão. E como é que acontece isso? Acontece porque isso está marcado com a emoção. Se você destrava qual é a emoção que está segurando aquilo ali, destravar essa crença vai ser mais fácil. A mente é mais fácil de você remodelar do que a emoção. E aí quem viu Elsa sabe, né, que quando a Elsa atinge a cabeça da irmã, consegue enganar, a mente consegue enganar. Agora quando atinge o coração, não consegue. Isso aí é para quem vê desenho. Mas a mente é mais fácil de moldar. A gente entende o mecanismo dela, entende o que fazer para mudar alguns pensamentos. Mas por que isso não funciona? Porque a emoção tem interferência direta nos nossos pensamentos. Da mesma forma, o pensamento gera uma emoção, a emoção gera um pensamento. Eu consigo controlar alguns pensamentos? Alguns, só os do consciente. E do inconsciente? O do inconsciente ele está funcionando com base em todas essas crenças que a gente guardou, todas essas frases, todas essas afirmações, essas certezas que a gente levou. Não existe algo assim. Não existe eu não acredito em algo. Tudo no final das contas é sobre acreditar. E amanhã tem um texto pequeno sobre isso no Instagram aqui. Tudo que a gente fala é sobre acreditar. E como assim sobre acreditar? Não tem essa do, eu não acredito nisso. O eu não acredito, por trás tem algo que você acredita. Eu não acredito em Papai Noel. Mentira, não é que eu não acredite em Papai Noel.
É porque eu acredito que é impossível alguém dar presentes dessa forma. Porque eu acredito que isso não acontece. Não porque não acredito nesta figura, mas não acredito nas consequências daquilo. Parece meio bizarro, mas é só para mostrar que por trás da crença, por trás do eu não acredito, tem um eu acredito mais forte. Qual é o acredito que está por trás? Vamos lá. Eu não acredito que você fez isso de novo. O que pode estar por trás disso? Pode estar assim. Eu acredito que eu expliquei tão bem explicado que é impossível que você não tenha feito certo. Ou eu acredito que você esteja fazendo isso só para me irritar. Entende? Quando a gente tira o eu não acredito e coloca assim, o que eu estou acreditando para que isso esteja acontecendo? E ali eu vou encontrar uma outra emoção. Tudo vai girar em torno da emoção. Por isso que eu estou falando disso, né? Meu norte é emoção. Então, essas crenças, o que a gente vai fazer para limpar? Eu quero que vocês observem. Toda vez que aparecer algo, uma frase negativa sobre essa ponte que é o dinheiro, vai observar qual é a emoção, mas apareceu a frase negativa, questione essa certeza. Questione essa crença. Questione, olha, dinheiro é sujo. Tá, tem tantas coisas mais sujas que o dinheiro que a gente pega. Daniela, é só metaforicamente, né, que dinheiro é sujo. Mas a nossa mente não entende metaforicamente. Nossa mente entende que é sujo mesmo. Eca, tá sujo. Se duvidar, quando criança você pegou uma moeda para botar na boca, tua mãe falou, eca, tá sujo. Então, eu não quero nem tocar. E isso vai construindo rupturas entre aquela sensação lá da infância, onde eu sou suprida, onde eu tenho a minha base. Óbvio que quando eu cresço, quem se torna responsável pela minha base, por correr atrás sou eu, mas na infância eu faço o que eu posso, ser criança, né? Quando adulto, o que eu faço? Ser adulto. Ser responsável, ter maturidade sobre algumas coisas. Porém, vem a emoção da escassez, vem alguns sentimentos como frustração, impaciência, desapontamento, preocupações, perturbações, que não permite que a gente veja como fazer para suprir as necessidades. Coloca uma venda nos nossos olhos, a gente fica sem ver, a gente acredita, e pior, a gente acredita que está vendo e não está vendo. Assim, não, porque a realidade é essa. Quando na verdade a gente está com a vista embaçada por causa dessas crenças que gerou essas emoções e dessas emoções que colou essas crenças. Tudo porque a gente acredita que esta ponte, que é o dinheiro, tem algo errado com ela. Ou ela é algo muito além do que a gente possa conseguir. Ou ela é algo muito ruim que a gente não possa nem tocar. Não quero nem receber. Passa direto para minha conta. Põe aqui direto. Tem pessoas que não sabem, que não lidam direito com isso. Por exemplo, trabalhar com venda. Tem muitas pessoas que têm problema com trabalhar com venda. Tem muitas pessoas que têm problema de trabalhar com dinheiro direto. Tem pessoas que falam assim, não, isso aqui eu quero só o suficientezinho para não sei o que. Já diz assim, olha, eu nem quero tocar nisso, que eu só quero um pouquinho só para minha sobrevivência. Não tô falando se você precisa de muito ou de pouco, você precisa do que você precisa. Você quer o que você quer.
Não estou aqui para julgar e não é esse o caminho. Mas até para você viver bem, dizer assim, eu preciso, não preciso, eu quero, eu não quero, eu gosto de fazer as trocas. Eu gostei da sua ideia, Dani, de fazer um escambo, de entender como eu funciono no escambo, como funciona meu emocional no escambo. E você entender isso, mas entender o que você precisa consumir, porque tudo a gente consome. A gente consome a roupa, a gente consome a água, a gente consome. O que eu preciso consumir, o que eu quero consumir e o que eu não preciso. Então, voltando para essas crenças, né? Como? Tem algumas técnicas como a EFT para liberar essa crença. Mas isso aqui eu quero fazer com algumas crenças mais pontuais. Eu vou fazer EFT com vocês. Opa, perdão. Mas veio o pensamento negativo, veio uma crença que você acredita assim, isso aqui tá estranho sobre dinheiro. Ou você pensou, ah não, se eu perder isso aqui eu nunca mais vou ter. Falando isso eu tô sem brinco. Se eu perder isso aqui eu nunca mais vou ter. Fica muito irritado porque perde alguma coisa, como se aquilo ali fosse a última a última coisa que eu nunca mais pudesse ter uma coisa parecida com aquela. Isso é um sentimento de escassez. E aí, quando vi esse sentimento, esse aperto, na hora que vier a frase, esse exercício que eu fiz com vocês de voltar na infância, vocês não vão precisar voltar na infância, mas a última parte dele, do soltar, do imaginar que o corpo está relaxando e realmente ir relaxando, percebendo se tem algum ponto de tensão no teu corpo e soltar. Parece simples, mas faz diferença quando você faz. Tem coisas que só fazendo para você sentir. Então, relaxa o corpo e sente assim, deixa aí, imagina que a emoção, o sentimento está saindo junto com a tua respiração. E eu vou fazer agora, eu não ia fazer EFT, porque são tantas crenças, mas tem um jeito aqui de fazer. Lá no áudio, quem tá no grupo do WhatsApp, do Telegram, eu mandei um áudio, foi essa semana, terça-feira, falando sobre paz. Quando eu não estou em paz comigo. Então, eu tinha separado algumas coisas para fazer do não estou em paz. Eu vou fazer com vocês, eu não estou em paz com as minhas finanças. Como é que funciona a EFT? EFT é uma técnica de liberação emocional. Como é que funciona essa técnica de liberação emocional? Bom, um terapeuta, ele vai te conduzindo, mostrando em pontos que você vai ter que bater no seu corpo. E esses pontos, na EFT, são os mesmos pontos sempre. Porém, ele tem uma frase de liberação e tem algumas formas de trabalhar com ele. Por exemplo, eu posso estar trabalhando uma emoção específica, raiva, tristeza, ansiedade, procrastinação, situações, ou uma dor para liberar a emoção daquilo. Ou posso estar contando uma história. Normalmente, quando eu trabalho no individual, e é alguma coisa que vai trazer muita emoção e a ideia é liberar, eu peço para a pessoa ir contando e eu vou aplicando a técnica enquanto ela está contando. E ela vai batendo nela também. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar os pontos da EFT. Eu vou falando e você vai repetindo mentalmente o que eu vou falando. Tá ok? E nessa do repetindo mentalmente, você continua batendo nos pontos. Quais são os pontos? A gente vai bater 3 vezes aqui, desta forma. Aí a gente vem pra aqui, pra cabeça. Vou bater aqui assim. A gente vai bater aqui. Sabe aqui a sobrancelha. Aqui na lateral. Embaixo aqui. Sabe onde fica a olheira? Aqui, assim.
Embaixo do nariz. Aqui. Aqui, assim, embaixo da clavícula. E aqui na linha do peito, né? Na linha do sutiã para as mulheres. E a gente vai de novo. Igual macaquinho, sabe? Batendo. Vocês vão me imitando igual macaquinho. A gente vai começar, tá bom? Só me seguir, eu acho que dá pra me ver. Repete comigo a frase de abertura. E o restante você pode ir falando mentalmente ou verbalizando mesmo. Mesmo que eu não esteja em paz com as minhas finanças, eu me aceito e me perdoo profundo e completamente. Mesmo que eu não esteja em paz com as minhas finanças, eu me aceito e me perdoo profundo e completamente. Mesmo que eu não esteja em paz com as minhas finanças, eu me aceito e me perdoo profundo e completamente. Não me sinto em paz com as minhas finanças. É um motivo de preocupação. As coisas que eu quero fazer nem sempre dá para fazer. E quando dá, pode ser apertado. Eu não quero mais isso. Me sinto mal, me sinto ansioso. Às vezes me sinto até limitado, sem liberdade. Algumas vezes me sinto esmagado por conta de várias obrigações. Nunca há o suficiente do que eu quero. E temo não ter o bastante. Me sinto culpado. Me sinto preocupado. Às vezes me sinto culpado até pelo que eu tenho. E ainda assim, não me sinto em paz com as minhas finanças. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse sentimento de que eu não posso, de que eu não posso merecer, de que eu não posso aumentar minha renda. Eu posso aumentar minha renda. Eu quero aumentar minha renda. Eu quero me sentir em paz com isso. Eu quero me sentir em paz com as minhas viagens. Eu quero me sentir em paz com o meu lanche no final de semana, com as minhas saídas. Eu quero me sentir em paz ao dar um presente porque eu quero. Eu quero me sentir em paz com as coisas que eu quero. E peço que as coisas que eu queira esteja dentro do que eu preciso. Esteja dentro do que é o melhor para mim. Esteja dentro do que eu escolhi para mim e não do que os outros escolheram para mim. Agradeço aos meus pais por tudo que eles fizeram por mim. Agradeço aos meus pais, a quem me cuidou, por terem me dado sustento, por terem me trazido até aqui, por terem feito o melhor que eles podiam. Eu agradeço tudo que eu tenho. Eu agradeço a minha vida. Eu agradeço as refeições que eu fiz hoje. Eu agradeço a roupa que eu vesti hoje. Eu agradeço ao meu trabalho.
Eu agradeço a minha educação, que tornou possível o meu trabalho. Eu agradeço a minha força de vontade por fazer o meu trabalho. Eu agradeço. E eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. E agora você vai bater aqui no peito, ó. Eu, aí fala seu nome. Agradeço por toda a sustentação. Eu, Daniele, você fala o seu nome. Agradeço por tudo na minha vida. Agradeço por estar aqui. E a gente vai repetir 3 vezes. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Respira fundo. Quem tá aí tá sentindo alguma coisa diferente, se quiser me colocar aqui. Quiser colocar assim, Dani, tô sentindo bem, tô me sentindo mal, tô me sentindo de qualquer jeito, pode colocar, escrever aqui no chat. Você pode voltar, quando pegar o vídeo, você pode pegar o vídeo e voltar nesse trecho e repetir, porque a gente fez uma vez. Só que na sessão você faz várias e várias vezes, e você pode repetir isso fazendo de outra forma. Por exemplo, uma angústia que você esteja sentindo, uma angústia que você não sabe de onde vem. Aí você fala, mesmo que eu sinta essa angústia, eu me aceito e me perdoo, profundo e completamente. Bate 3 vezes aqui e vai repetindo esses pontos. Mesmo que você não souber, deixa a boca falar. Deixa o Vishuddha, deixa o chakra da laringe, deixa a tua voz sair. E você vai falando. Por que isso? Né? A gente às vezes não fala assim, não fale coisas ruins, não fale coisas boas, coisas que você não queira, como se sentir culpado, angustiado, não sei o que, como eu sinto. Só que quando a gente está fazendo, não sei se vocês repararam que a gente fez um ciclo, né? No final terminamos com agradecimento. Mas quando a gente está batendo nesses pontos, a gente está fazendo uma liberação emocional daquilo que a gente está falando, das emoções que está vindo naquela fala. Então, se até brinco assim com os meus atendimentos, né? Se você está querendo reclamar, a gente vai reclamar fazendo FT, porque aí vai soltando a emoção e aí até a reclamação passa. Mas nunca é bom reclamar. E essa rodada de EFT, depois você pode pegar no vídeo lá no grupo, né? Que vai estar o replay lá no grupo. E fazer só essa parte que a gente fez para finanças. E aí, eu quero que vocês continuem observando como é o teu trato com o dinheiro. Como é quando você vai comprar algo. Se você não tivesse dinheiro para comprar algo e você tivesse na época do escambo, como é que tu faria isso? O que você teria a oferecer? E aí são 2 movimentos, né? 2 exercícios mental. O que eu teria a oferecer? E observar como você se sente quando você pensa nisso. Entendeu? É legal até manter um diário para você ir anotando e se observando. Nós começamos a entender o nosso fluxo emocional quando nós nos observamos, porque ele não fica claro pra gente. Se você for no final do teu dia se perguntar como eu me senti durante o dia, você, eu acho que a não ser que tenha acontecido algo muito grande, bom ou ruim, você não vai lembrar. Então, a ideia do observar é entender e com isso você saber
Tá? Eu ando sentindo muita tristeza quando eu falo de dinheiro. Ou eu ando sentindo muita raiva, ou eu ando sentindo muita perturbação. O que que você anda sentindo? Depois você coloca lá no grupo. E aí a gente trabalha lá também. Pode utilizar isso também para trabalhar lá. Mas o trabalho aqui é da gente começar a entender como é que é esse fluxo emocional. Como eu falei, a mente é mais fácil da gente modelar ela. O que estraga essa modelagem é a emoção, porque a emoção não é simples de modelar. Primeiro que a gente não conhece o nosso fluxo. A mente é mais fácil entender o fluxo porque muita gente já mapeou esse fluxo. Só que o emocional é muito pessoal. Para a mesma coisa que eu posso me sentir confiante, você pode se sentir preocupado. Então, essa modelagem com o emocional, ela não existe da mesma forma que existe com o mental, que também parte de uma observação. Só que o emocional você precisa observar o que você sentiu. Para você começar também a ajustar os teus pensamentos, porque lembra, pensamento cria emoção, emoção cria pensamento, emoção e pensamento junto cria uma frequência do que você atrai, ou seja, do que você consegue enxergar no teu campo. Eu quero água, estou sedento, mas eu não acredito que exista água aqui. Tem um copo de água do meu lado, mas se eu acredito que não exista água aqui, eu não vou ver esse copo. É isso que eu falo, é isso que a gente fala de atração. Minha mente está tão desfocada que eu não consigo enxergar. Apesar de eu querer, apesar de eu pensar, mas a minha emoção está no sentido contrário. Tá bom? Eu falo muito mais sobre essa parte de lei da atração, do que está no meu fluxo, do que não está no fluxo, dentro do curso sobre lei da atração. E lá não tem um tema específico, lá é como eu entendo o meu emocional junto com a lei da atração e como eu mexo nesse dial para ajustar essa frequência, tá? E lá tem vários exercícios a partir disso. Inclusive exercício de soltar a emoção, de mudar a frequência, ali tem. Tá? E aqui, na segunda-feira, nós nos encontramos de novo. A gente continua conversando lá pelo grupo. Mas na segunda-feira tem o nosso terceiro encontro. Tá bom? Então, beijo. Hoje a gente falou da criança. A gente vai falar mais do adulto no próximo encontro. Tá bom? Então, beijos. Tchauzinho. Boa noite, bom final de semana. Se divirtam. Ah, você não tá no grupo, né? Se você não tá no grupo, é o grupo do WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram. Esses grupos, ele não é um grupo exclusivo para o curso. É um grupo que eu decidi que é o grupo do desenvolver-se, tá? Tanto da minha página no Facebook, pessoas que já estavam ali. E aí, por que não? Esses grupos seriam um grupo VIP desses treinamentos gratuitos. Fica lá durante a semana que está acontecendo. Ou tem um áudio. A partir dessa semana começou a ter áudio exclusivo. Antes tinha outras coisas que aí a gente foi remodelando e agora tem áudio exclusivo. Tanto que essa FT que eu fiz com vocês aqui foi resultado de um áudio que eu gravei para eles. E tem outras FTs que eu vou gravar lá pro áudio lá. E a gente vai fazendo e a gente vai criando. Então é um canal de comunicação mais fácil do que o Instagram, do que o Facebook, que é um canal direto e ele está aberto para conversa. Se bem que o pessoal é quietinho, tá? Mas quando aparece alguém perguntando alguma coisa, a gente sempre ajuda. Então, beijos, boa noite, bom final de semana. Até live segunda-feira sobre inteligência emocional e dinheiro. Vou fazer uma live no final de semana sobre numerologia.
tô pensando aqui, sabe? Eu tô solta com vocês com a numerologia. Vou pensar no caso de vocês. Beijo.